Ele tem a vocação para a profissão, uma espécie de sacerdote. Sua missão, salvar vidas. Essa tem sido, há 50 anos, a rotina do Dr. José Léo Gonçalves. Natural de Santo Antônio da Platina, Paraná, se formou em medicina pela Universidade Federal do Paraná em 1969. Para exercer a profissão, escolheu Três Itilhas, onde atua há 48 anos. Dr. Léo chegou a Três Itilhas no dia 24 de maio de 1971. Era um domingo. Ele foi recepcionado com uma festa digna de celebridade. Dr. Léo, nos conte essa história, esta recepção aqui em Três Itilhas na sua chegada. Foi uma recepção muito bonita e que me surpreendeu e, ao mesmo tempo, fiquei emocionado, porque eu acredito que quase toda a cidade estava à minha espera. E todos ansiosos também pela recepção do profissional, do médico, que eles já estavam esperando há algum tempo. Certo. Essa festa marcou bastante e até hoje, logicamente, e por muitos e muitos anos, eu ainda vou me lembrar e contar até com detalhes. Cada vez que se fala, se acha mais alguma coisa para acrescentar a beleza e a grandeza da festa. Naquele momento, o senhor era então o único médico da cidade? Quando eu cheguei, o médico que aqui estava já tinha saído há mais de 15 dias. E eles ansiosos à espera do profissional para dar continuidade ao trabalho e, logicamente, socorrer o povo. Então essa chegada foi, uma alegria só, porque olharam e da reunião que eles tiveram antes, viram que eu preenchia aparentemente os requisitos solicitados aqui. Mas foi muito bonito, foi uma festa assim sensacional, foi um jantar e todos sorridentes e eu sem conhecê-los, mas ao mesmo tempo olhando, tentando já conversar um pouco, fazer amizades, e vi que fui muito bem recebido. Pois é, o senhor agora acaba de completar 50 anos de formado na área da medicina e estás em Três Itilhas, então, há 48 anos. Por que a escolha por Três Itilhas? Realmente, a escolha não começou comigo. Naquela época, eu era solteiro e tinha uma namorada em Clevelândia. E os familiares dela tinham parentes aqui em Joaçaba e ficaram sabendo que Três Itilhas precisava de um profissional e que deveria ser com bastante urgência, porque eles estavam necessitando de um profissional. Imagina só, uma cidade ficar, mesmo com um número pequeno de habitantes naquele momento, a cidade ficar sem um profissional. A necessidade disso. E aqui o senhor constituiu família, nasceram seus filhos? À medida que eu fiquei aqui 1 ano e pouquinho sozinho. E depois me casei e vim morando em Três Itilhas e aqui constituindo a família e tendo os filhos, 5 filhos, todos três-itilhenses, né? Todos... Nasceram aqui? Não, 3 deles nasceram aqui. Mas eu digo três-itilhenses porque, na realidade, tudo surgiu aqui em Três Itilhas, né? O primeiro e o segundo, eles nasceram em Curitiba. E o terceiro, quarto e quinto, Três Itilhas. Certo. Doutor, naquela época o senhor fazia tudo, consulta, cirurgia, parto, era feito tudo aqui em Três Itilhas? Tudo em Três Itilhas. Nós atendíamos a população no total. Raríssimos os casos que nós tínhamos que levar até uma cidade vizinha, no caso Joaçaba. Porque naquela época, eu como único profissional aqui em Três Itilhas, nós vimos que na redondeza, Joaçaba com 4 profissionais. Imagina hoje quantos tem.
Videira, mesma coisa. E, às vezes, a gente necessitava, então, de uma ajuda, porque, na realidade, nós já tínhamos, naquela época, um raio-x possante de 300 miliamperes e um outro de 45 miliamperes. Então, eu fazia essa parte de radiologia e tinha uma pessoa que fazia a revelação, fixação de tudo e depois eu interpretava as chapas. Mas foi, assim, uma época boa, e fazendo a comparação com o que era naquela época e com o que é hoje, né? A evolução que teve a medicina, a gente vê que nesses 40 anos, meu Deus, a mudança foi enorme. Pois é, fazer um diagnóstico naquele período não se tinha os mecanismos de hoje, os exames, as tecnologias para fazer exame, tinha que fazer um diagnóstico muitas vezes a partir de uma consulta mesmo, às vezes o raio-x, como o senhor comentou, não é? Exatamente. Então nós tínhamos assim, o que eu acho importante desde aquela época até hoje é você conversar com o paciente, é você tirar um histórico de um paciente. Isso aí a gente diz que quando se faz uma boa semiologia, um bom estudo do paciente, então é questionando que se tira conclusões. Pois é, o senhor é conhecido como um médico que conversa bastante com o paciente. Uma boa conversa durante a consulta, ela pode ajudar no processo da cura? Ela é muito importante. Ela é muito importante no diagnóstico, no acompanhamento psicológico do paciente e na ajuda que você pode lhe dar. Porque você, através da conversa, desse diálogo, você consegue mudar muita coisa. Muita coisa. Sim. Às vezes a pessoa tem uma formação, vem com uma preocupação, com uma sintomatologia, e aquilo que você dá de resposta pode mudar tudo. Então a pessoa vai sair realizada já com a cura em andamento. Sim. E nós sabemos que muitos dos casos que nós atendemos, o que eles estão precisando é de que alguém para ouvi-los, alguém para prestar, para dar uma resposta satisfatória, para que eles saiam amparados. Isso é o que falta na maioria das vezes. Doutor Léo, nesses 50 anos de profissão, tem algum caso, algum fato que te marcou ao longo dessas 5 décadas? Na realidade, eu tenho muitos e muitos casos. E um deles, só pelo que eu fiz por um filho meu, já valeu o estudo de medicina que eu tive. Porque se eu fiz tudo aquilo sozinho, é porque eu aprendi, é porque eu adquiri conhecimentos, ensinamentos numa faculdade, porque eu fiz uma boa faculdade de medicina. Isso eu tenho certeza. Como é que foi esse caso, doutor? Esse caso foi o de um filho, foi afogamento. Ah, é? Esse meu filho, na idade de 2 anos e alguns meses, Sim. Teve um afogamento. Nós estávamos aqui em casa, foi num dia 2 de novembro, no dia do aniversário da minha esposa, e quem atendeu ele inicialmente, graças a Deus, foi a minha filha, que quando viu ele se afogando, com a cabecinha dentro d'água, e que quando tirou e que me chamou, eu vim correndo, e no primeiro exame, quando eu olhei, eu pensei que tivesse perdido o filho, porque não respirava, e frequência cardíaca ali, eu colocando a mão, não se ouvia nada, então com massagem cardíaca, com respiração boca a boca, com auxílio de minha comadre, que estava aqui junto, no caso a Neuza Perondi, que é a comadre, estava do lado e que foi dirigindo o carro, eu fui até o hospital, fiz toda a medicação, fiz o oxigênio, fiquei acompanhando, depois de um determinado momento do acompanhamento, ele começou a se recuperar e em seguida, pelo edema cerebral que se faz nesses casos, começou a fazer convulsão e isso aconteceu mais ou menos 4 horas da tarde, quando foi de madrugada que eu notei que eu estava vencendo. Com a graça de Deus, a gente estava vencendo. Quer dizer, a prática aplicada estava sendo
eficiente. Todo ano, quando chega 2 de novembro, ele me emociona. Eu já sou um emotivo por natureza, Sim. mas ele me emociona muito mais, porque ele diz assim: papai, esse é o dia que eu nasci outra vez. Doutor Léo, o senhor é muito querido pela população de Três Itilhas, que tem um carinho muito grande por você. Pessoal de Três Itilhas, da região toda. A que se deve tudo isso? Bom, sabe que eu sou suspeito em falar, mas eu acho que é pela minha dedicação, pelo envolvimento, pela aplicação, pelo conhecimento, pelo carinho, pelo amor e por ter me colocado como um cidadão trezetilense da família de Três Itilhas. Isso é o que eu imagino que seja tudo. Eu escuto, assim como você falou agora, eu vejo várias pessoas chegam para mim e tem essa colocação. Sim. Eu cada vez eu fico assim mais com o pé no chão e dizer, puxa, eu fiz tudo isso. Quer dizer, naquele momento, quando eu fazia, eu nunca pensava que hoje surtisse um efeito tão grande o trabalho que a gente desenvolveu. Porque foi tudo feito com carinho e com consciência de tudo que estava fazendo. Eu falei antes que o senhor fazia cirurgia, fazia consulta, cirurgia e o parto também em Três Itilhas. O senhor tem noção de quantos partos o senhor fez em Três Itilhas? Exatamente não, mas eu posso dizer que eu fiz mais de 1000 partos. Mais de 1000? Mais de 1000 partos. Inclusive de seus filhos? Inclusive 3 filhos. 3 dos filhos nasceram comigo. É um orgulho, assim, uma satisfação falar tudo isso aí, né? É gostoso dizer, poxa, olho para eles assim e digo, nasceram comigo. Então, eu tive a participação em vários setores, em várias partes da idade de cada um deles. E assim também esse envolvimento com a população. Eu vejo dentro do hospital pessoas que estão trabalhando no hospital, que são enfermeiras, que são auxiliares e tudo, e que nasceram comigo. Sim. Então isso aí é muito bom ouvir. E às vezes eu escuto. Sim. Eu vou em determinados lugares, lógico, você não vai poder gravar tudo, ficar com tudo gravado na cabeça, mas as pessoas dizem, doutor Léo, eu nasci com o senhor. É tão gostoso, sabe, você ouvir isso aí. E ver todo o pessoal saudável. Eu vejo, de todos os que nasceram comigo, eu, graças a Deus, tive sucesso, porque são todos sadios. Doutor Léo, existe uma informação de que o senhor pode deixar Três Itilhas. Procede essa informação? A informação procede, mas isso aí é no tempo. Eu ainda não mentalizei e ainda não estou achando que vai ser num tempo muito curto. Sim. Nós sabemos que todos nós temos um vencimento, temos um fim. E o que está acontecendo é que os nossos filhos, eles querem que a gente, mais tarde, fique mais perto deles, né? Pelo menos de alguns deles. Logicamente, eu acho que eles querem devolver alguma coisa que a gente já fez e continua fazendo. Sim. Né? Mas não é uma notícia assim definitiva e do momento. Sim. Envolve aí um monte de coisas, né? Para se chegar lá. Doutor Léo, o senhor ainda está nativa, ainda está fazendo consultas? Continuo nativa, continuo no meu consultório, fazendo os atendimentos. Hoje mesmo já fiz vários atendimentos. E a realidade é eu adoro fazer o que eu faço. Entre as 4 paredes do consultório, eu não sei, mas eu acho que eu me sinto mais jovem. Tá? Com a idade que eu tenho, mas eu me sinto mais jovem. E acho que eu ainda tenho bastante disposição e bastante capacidade para continuar exercendo a profissão de médico. Porque eu não parei no tempo. Tá certo. Eu continuo estudando, eu continuo me aperfeiçoando, eu continuo pegando de outros, questionando e me aperfeiçoando em tudo o que eu tenho vontade de aplicar para o povo. Porque eu acho que quando eu cheguei aqui a Três Itilhas, eu me lembro direitinho que quando eu fui fazer
um pequeno discurso, né? Para o conhecimento de todo aquele povo que estava ali na recepção. Eu disse assim, que eu não vim para dividir, eu vim para somar. E que eu queria, dentro das possibilidades de um profissional, né, dentro das suas limitações, chegar a um denominador comum e dizer assim, eu consigo resolver a grande parte dos problemas. Muitos eu quero devolver alegria, gostaria de devolver para todos, mas a gente sabe que nem tudo se consegue um bom resultado. Para terminarmos a nossa conversa, Dr. Léo, de que forma o senhor gostaria de ser lembrado por Três Itilhas? Olha, eu queria, a lembrança seria o círculo de amizade, o abraço, o sorriso, né, que seria a melhor gratidão. E que eu sei que quando chegamos num determinado momento da nossa profissão, nós temos dois caminhos, que é agradecer aqueles que nos ajudaram, aqueles que acreditaram e que acreditam no nosso trabalho. E aqueles que não acreditam, dizer, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Sim. Né? E que agradeço ao Criador, ao Todo-Poderoso, que me deu esse poder, essa vontade, que me ensinou esse caminho, que me deu as mãos e uma inteligência para poder desenvolver um trabalho durante esse longo tempo em Três Itilhas. Dr. Léo, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e a gente deseja sucesso ainda e que o senhor possa permanecer mais um bom período aqui em Três Itilhas. Obrigado, assim seja. E a você que nos assistiu, não esqueça de curtir e compartilhar também essa entrevista, deixar o seu comentário. Muito obrigado e até a próxima.